7 cálices da ira de Deus. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos explorar um tema profundamente significativo e muitas vezes alarmante das Escrituras: os 7 cálices da ira de Deus. Para começarmos, convido você a refletir sobre Apocalipse 16:1, que nos diz: ouvi vinda do templo uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Este versículo nos introduz a um momento de julgamento divino sobre a humanidade, e é essencial compreendermos o que isso significa para todos nós. Antes de mergulharmos neste estudo profundo, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Vamos juntos entender o que está por vir e como isso se relaciona com nossa fé e vida espiritual. Nos eventos finais do Apocalipse, os 7 selos e as últimas pragas representam diferentes fases do julgamento de Deus. Os primeiros 5 selos refletem as consequências dos pecados humanos e a ira de Satanás contra o povo de Deus e a humanidade como um todo. Eles ilustram o sofrimento que resulta da rebelião contra Deus e o distanciamento da sua vontade. Quando o 6º selo é aberto, isso sinaliza que a ira de Deus está prestes a se manifestar de forma plena e completa, servindo como um aviso para o que está por vir. O 7º selo marca o começo da manifestação da ira divina, que é expressa através das 7 pragas das trombetas, descritas anteriormente. Essas pragas iniciais representam apenas o prelúdio da ira de Deus, pois as 7 últimas pragas, conhecidas como as 7 taças, trazem a consumação total da fúria divina contra o pecado e a iniquidade. Essas pragas demonstram a gravidade do julgamento divino e a necessidade de arrependimento por parte da humanidade. As últimas 7 pragas do Apocalipse, também chamadas de 7 taças de ouro, são introduzidas em uma impressionante visão celestial. João relata: então vi outro sinal no céu, grande e maravilhoso, 7 anjos com as últimas 7 pragas, pois nelas é consumada a ira de Deus. Esta descrição poderosa sublinha a seriedade desses eventos futuros e a importância de compreender o propósito divino por trás dessas pragas. Os anjos saem do templo celestial, vestidos de linho puro e brilhante, com cintos de ouro ao redor de seus peitos, carregando as 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. Este é um momento de grande solenidade e poder, marcado pela presença intensa de Deus, a ponto de o templo se encher de fumaça, impedindo qualquer entrada até que todas as pragas tenham sido derramadas. Este cenário reflete a seriedade do julgamento iminente. Essas pragas são dirigidas não à igreja, mas aos ímpios que escolheram adorar o anticristo e rejeitaram a verdade de Deus. A primeira praga derramada pela primeira taça causa feridas dolorosas e úlceras naqueles que aceitaram a marca da besta e adoraram sua imagem. Essas feridas parecem ser resultado de uma doença ou infecção severa da pele, servindo como um castigo direto pela aliança com o mal e a rejeição a Deus. A segunda praga traz um desastre ecológico ao transformar o mar em sangue, matando toda a vida marinha. A transformação das águas do mar em sangue resulta na destruição massiva de uma fonte essencial de sustento para a humanidade, simbolizando a destruição da natureza,
e o impacto devastador do julgamento divino sobre a criação. Este evento reflete a fragilidade da vida e a dependência da criação da misericórdia divina. A terceira praga atinge as águas doces. Quando o terceiro anjo derrama sua taça, os rios e fontes de água doce se tornam sangue, exacerbando ainda mais a escassez de água potável e aumentando o sofrimento humano. Este ato de julgamento destrói recursos vitais, sublinhando a intensidade da ira divina e o consequente impacto na vida diária da humanidade, que agora enfrenta uma crise de sobrevivência ainda mais profunda. Com a quarta praga, o sol torna-se extremamente quente, queimando os homens com fogo. Este calor intenso é não apenas uma realidade física, mas também uma representação da ira fervente de Deus contra aqueles que recusaram se arrepender e se voltar para Ele. A humanidade experimenta o sofrimento físico de um calor abrasador, mas tragicamente muitos ainda se recusam a se voltar para Deus, mostrando a profundidade de sua obstinação. A quinta praga traz uma escuridão densa que cobre o reino da besta, causando dor e sofrimento. O anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, e seu domínio se torna tenebroso. Em meio a essa escuridão e dor, as pessoas mordem suas línguas de agonia, mas continuam a blasfemar contra Deus, recusando-se a se arrepender de seus atos malignos. Esta praga simboliza a escuridão espiritual e a teimosia do coração humano em face da verdade divina. Na sexta praga, o rio Eufrates seca, preparando o caminho para os reis do Oriente. Esse evento abre caminho para a reunião das forças do mal no Armagedon, o local da batalha final contra Cristo. O secamento do rio representa a remoção das barreiras naturais para a batalha final, permitindo que as forças malignas se reúnam para o confronto derradeiro com Jesus. Este é um prelúdio para a vitória final de Cristo sobre o mal. A última praga é marcada por uma série de eventos catastróficos, trovões, relâmpagos e um terremoto tão forte que ultrapassa qualquer outro registrado na história. A queda de Babilônia, uma poderosa cidade corrupta, simboliza o colapso dos sistemas mundanos de poder e idolatria. Este terremoto, acompanhado por uma devastadora chuva de granizo, com pedras pesando até 60 kg, causa destruição em massa, refletindo o peso do julgamento de Deus. As pedras de granizo que caem do céu causam um impacto devastador, mostrando a magnitude do julgamento divino. Imagine o impacto de uma pedra de 60 kg caindo do céu. É um símbolo do julgamento implacável de Deus contra a rebelião. Este evento serve como um aviso para aqueles que desafiam a autoridade de Deus, demonstrando que sua justiça não pode ser evitada. A queda das pedras é um chamado final ao arrependimento. Por que Deus, em sua misericórdia, permitiria essas pragas? A resposta está na persistente rebelião da humanidade e na necessidade de justiça. Mesmo diante de tamanha destruição, muitos ainda se recusam a se arrepender, mostrando a profundidade da depravação humana. As pragas são a resposta de Deus à obstinação da humanidade, uma tentativa final de chamar seu povo ao arrependimento antes do julgamento final. A resposta da humanidade aos selos e pragas das trombetas já revelou uma resistência teimosa em se voltar para Deus. Em vez de se arrependerem, muitos continuarão a blasfemar e resistir à verdade, perpetuando o ciclo de rebelião que começou desde os tempos antigos. Essa teimosia é um reflexo da dureza do coração humano e de sua recusa em reconhecer a soberania divina, mesmo em meio à destruição. Vivemos tempos que já nos dão um vislumbre dos dias de julgamento mencionados no Apocalipse. Os cavaleiros do Apocalipse, representados nos 4 primeiros selos, já trazem destruição e sofrimento. O que enfrentamos hoje é apenas um precursor das coisas que virão.
Para entender melhor os cavaleiros e seu significado, confira nosso vídeo anterior, cujo link está na descrição. É essencial estar espiritualmente preparado para o que virá, pois o julgamento final está se aproximando. Durante a praga da terceira trombeta, muitas vidas serão perdidas e o impacto será devastador. Em seguida, 1/3 da população que restar morrerá durante a praga da sexta trombeta. Enganada por Satanás, o diabo, a humanidade será conduzida por um poder político e religioso do fim dos tempos, conhecido como a besta. Mesmo diante das terríveis 7 últimas pragas, a humanidade continuará a desafiar e blasfemar contra Deus, demonstrando um profundo desprezo e rebelião contra o Criador. Esse cenário nos mostra o quão intenso será o ódio contra Deus. Mesmo quando os juízos mais severos forem derramados, as pessoas não se arrependerão. Há ainda aqueles que acreditam que a marca da besta é simplesmente um chip implantado, mas esta interpretação é superficial. Na verdade, a marca representa uma aliança muito mais profunda e significativa contra Deus, algo que vai além de qualquer tecnologia. A blasfêmia é uma expressão do coração endurecido que rejeita a verdade divina. Os mecanismos de controle que o anticristo usará para perseguir a igreja podem assumir várias formas. Por exemplo, ele pode instituir uma moeda única mundial que impediria aqueles que não o adoram de participar da economia global. Isso significaria que os cristãos não poderiam comprar ou vender, facilitando a perseguição por parte do anticristo. Esse controle total sobre a economia mundial dará ao anticristo um poder sem precedentes para oprimir aqueles que permanecem fiéis a Deus. Essa situação lembra a perseguição durante a Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, por exemplo, nunca entrou pessoalmente em um campo de concentração, mas sua ideologia perversa causou a morte de milhões de judeus, incluindo mais de 1 milhão de crianças. Isso demonstra como uma mente diabólica pode influenciar e executar o mal em grande escala. A história de Hitler é um reflexo do que está por vir, mas o anticristo dos últimos dias será ainda mais devastador em sua maldade e poder. O anticristo que virá não será apenas um líder maligno. Ele se proclamará como Deus e fará milagres para enganar as nações. Hitler, mesmo sem fazer milagres, conseguiu enganar e manipular milhões de pessoas. Imagine então um líder com poderes sobrenaturais, capaz de fazer grandes sinais e prodígios. Ele será como o filho do diabo, uma imitação perversa da Trindade, o diabo como pai, o anticristo como filho encarnado e o falso profeta como o Espírito Santo de Satanás. Apesar desses horrores apocalípticos, a humanidade continuará a rejeitar a Deus. Mesmo com as pragas sendo derramadas sobre a terra, muitos se recusarão a adorar ou obedecer a Deus, que enviou seu Filho para morrer pelos pecados do mundo. Essas pessoas, enganadas por Satanás, serão controladas pela besta que sobe do mar, simbolizando o poder político e religioso do fim dos tempos. Mesmo com toda a destruição ao seu redor, a humanidade manterá sua resistência e rebelião. A primeira das 7 últimas pragas será derramada sobre aqueles que têm a marca da besta e adoram sua imagem, conforme descrito em Apocalipse 16:2. Essas pragas são uma advertência do que acontecerá com aqueles que se aliam ao sistema maligno da besta. A 5ª praga, por sua vez, será derramada diretamente sobre o trono da besta e seu reino, como mencionado no versículo 10, indicando que fazer parte desse sistema tem sérias consequências espirituais e físicas. Deus enviará as pragas das 7 trombetas para chamar toda a humanidade ao arrependimento. Essas pragas não são apenas atos de punição,
elas têm um propósito redentor. Deus não se agrada em causar sofrimento, mas como um pai amoroso, Ele deseja corrigir e redirecionar seus filhos para que voltem ao caminho da retidão. As 7 últimas pragas são uma manifestação da justiça de Deus e um último esforço para levar a humanidade ao arrependimento. Algumas pessoas têm a ideia errada de que Deus é severo e cruel, que Ele sente prazer em ver as pessoas sofrerem, mas isso está longe da verdade. Deus, em sua infinita misericórdia, utiliza esses julgamentos como um meio para encorajar as pessoas a se afastarem de seus caminhos pecaminosos e se voltarem para Ele. Assim, poderão experimentar suas bênçãos e viver em harmonia com suas leis justas e amorosas. Deus não deseja a destruição, mas sim a salvação e o arrependimento. Há quem diga que Deus cria o mal, mas é importante entender que isso se refere ao mal temporal e não ao mal moral. Isaías 45:7 nos lembra que Deus forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria o mal temporal. Um exemplo disso é a história de Jó, onde Deus permitiu que Satanás o testasse, mas com o propósito de fortalecer sua fé. Deus usa essas provações para trazer crescimento espiritual e redirecionar seus filhos para o caminho certo. Transmitindo esse princípio ao antigo Israel, Deus disse através do profeta Ezequiel: "Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, mas sim em que se desviem dos seus caminhos e vivam." Ezequiel 33:11. Este princípio permanece verdadeiro hoje. Deus deseja que todos os homens se arrependam e se voltem para Ele, para poderem experimentar a plenitude da vida e a paz que só Ele pode dar. As profecias do livro do Apocalipse sobre as 7 últimas pragas são aterrorizantes e ilustram um tempo de grande sofrimento e destruição no mundo. Essas pragas são necessárias para que Deus lide com o mundo pecador e rebelde. No entanto, há uma esperança para aqueles que pertencem à igreja, pois eles serão protegidos e levados ao céu antes do início das pragas. Após o julgamento, Deus purificará a terra com fogo e fará tudo novo, estabelecendo um novo céu e uma nova terra. A promessa de Deus é que após o julgamento final haverá um novo começo. Para aqueles que são fiéis a Ele, há a esperança de uma eternidade de paz e alegria. É importante que todos compreendam a seriedade desses tempos e se preparem espiritualmente, buscando uma relação mais profunda com Deus. Pois no fim, Ele triunfará sobre todo o mal e seu reino será estabelecido para sempre, trazendo verdadeira justiça, paz e felicidade a todos que o seguem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.